Boa noite. Maddie McCann desapareceu da Praia da Luz a 3 de maio de 2007. Rapto ou morte acidental? A pergunta continua sem resposta. 10 anos depois, num trabalho de investigação inédito em Portugal com a marca do Correio da Manhã e da CMTV, Gonçalo Amaral regressa ao local do crime e identifica as falhas de uma investigação que considera ter estado condenada desde o início. No especial informação O Enigma, o ex-coordenador da PJ revela todos os indícios que apontam para uma morte seguida de ocultação de cadáver. Alguém disse, se está morto, mostrem lá o corpo. Portanto, alguém tinha a certeza que não aparecia corpo. Talvez o pai da criança o tenha dito, não sei se está a pensar nisto ou não. Okay, spin around, darling. Right round. Oh, yes, I can see your wings. Há fluidos corporais e odor de cadáver. A ideia, pelo que o perito dizia, que o corpo esteve aqui alguns minutos, aqui pousado aqui no chão, antes de sair daqui para o outro lado qualquer. O corpo, quando foi colocado naquela bagageira, tinha que vir de um sítio onde tivesse congelado. Eu penso, para mim, de uma forma ou de outra, neste momento não há corpo. E onde é que fica a justiça para esta criança? Mas o que houve foi política. Política a mais. O Vai na Alma é um trabalho ainda por fazer, inacabado, uma investigação que foi interrompida de uma forma abrupta e que não deveria ter sido. Uma investigação interrompida ao 6º mês, um desaparecimento misterioso de uma criança por desvendar há 10 anos. Gonçalo Amaral era o responsável pelo caso Maddie quando, em outubro de 2007, é admitido do cargo de coordenador da Polícia Judiciária de Portimão, depois de ter acusado a polícia inglesa de investigar unicamente pistas e informações trabalhadas pelo casal McCann. Declarações que fazem manchete de jornal. Quem disse a uma jornalista de que a polícia britânica devia se preocupar com aquilo que foi acordado cá em Portugal, que era seguir a linha de investigação do eventual envolvimento dos pais no desaparecimento da miúda, fui eu, portanto tenho perfeita consciência de que viesse a seguir. Depois o que disse o Dr. Olímpio Ribeiro, a decisão que tomou de me retirar daqui de Portimão, ficando cá a investigação, no fundo era-me retirar da investigação, é uma consequência disso. Ele disse que era o óbvio, mas não há coisas que sejam assim tão óbvias quanto isso. Mas isso abriu a porta para o arquivamento do processo e foi o que aconteceu. A ideia era sair do continente mesmo. Não era ser exilado, mas quase. Após 6 meses de trabalho, o inspetor da PJ é afastado quando seguia uma linha de investigação que defendia que Madeleine McCann tinha morrido aqui, no apartamento 5A, a 3 de maio de 2007, num cenário em que os pais da criança seriam os principais suspeitos da ocultação do cadáver da menina. Hoje, a Kate e o Jerry McCann foram constituídos arguidos. Em setembro de 2007, o casal McCann tinha sido constituído arguido num caso em que, desde o início das investigações, considera Gonçalo Amaral, houve política a mais e polícia a menos. A direção da polícia e o próprio procurador, na altura da República, quando as indicações estão no sentido de arquivar o processo, está a tentar fazer o politicamente correto.
E isso não é normal que assim aconteça numa investigação criminal. Na altura, o Correio da Manhã escreveu que Pinto Monteiro foi o primeiro a saber do desaparecimento da Média. Lembra-se de... Não, os primeiros a saber do... Mas é possível que assim tenha acontecido, ou seja, estamos no politicamente correto. Pode ter havido canais paralelos, isso pode ter havido canais paralelos, mas até porque também não é normal, dentro dessa questão da política, um embaixador de um país estrangeiro ter vindo ao local, ter como a polícia, ter ao local da investigação e ter pressionado de alguma forma no sentido de que isto tem que ser rápido. Portanto, isso também não é normal. E foi o que aconteceu, porque depois dessa reunião no sábado a seguir, portanto estamos a falar dia 3, 4, 5 de maio, o diretor da polícia vem fora das instalações a ler um comunicado a dizer que estávamos à procura de um raptor quando tinha acabado de ser a reunião com o embaixador, coisa que nem eu nem outras pessoas concordaram. Termos provas de que de facto ela pode ter acontecido o pior, nós continuamos a pensar que ela pode estar viva. Como sabem, pela ordem jurídica portuguesa, não é só o rapto que está a resgate. Se alguém levar uma pessoa para ato sexual, também é rapto. Estes pais, desde o início, tiveram tratamento especial. Estes pais não tiveram tratamento. Eu, se calhar, naquilo que chama a minha ingenuidade, eu fico-me pelo facto de eles serem da classe média alta britânica e de os britânicos não gostarem que os seus doutores, digamos assim, façam porcaria no estrangeiro e que sejam condenados por isso, ou de alguma forma escrutinados por isso. Penso que é por aí que há essa proteção. I've been in touch closely over the last few days with cabinet ministers here in Portugal, with the Prime Minister's office and with the Portuguese police authorities. E acho que não se deita fora, digamos assim, um operacional da polícia, um coordenador, um quadro superior da polícia para se defender um casal que é suspeito e continua a ser eventualmente suspeito da prática de qualquer coisa que, pelo menos, na negligência dos filhos e da guarda dos filhos, que levou ao desaparecimento. Imagine que os pais que estavam aqui, os casais que estavam aqui com as crianças daquela idade, eram portugueses. Eram portugueses e tinha acontecido exatamente a mesma coisa. Se calhar já tinham sido presentes aos chineses, se calhar já tinham sido presentes a algum tribunal, não é? Em termos de julgamento. Há uma falha aí, quer dizer, há um crime à partida. A falha, como eu lhe digo, a falha vem logo disto, são quase 24 horas depois daquilo acontecer que temos cá o embaixador. E aí é a grande pressão política. Mas há e que crime leva a naquela desviar as altura. atenções. Concorda comigo? Há um crime, não é só de um casal, há um crime de todos. Então porquê é que não se partiu de uma condição de arguidos de todos estes casais logo à partida? Se fossem portugueses era assim? Pergunta ao embaixador o que acabei de fazer. O embaixador britânico. Se calhar por isso mesmo é que o embaixador cá veio. E essa é a interferência direta do poder político britânico. Nós parece que ainda temos um certo servilismo perante o Reino Unido. Então, vamos colocar então ainda outro cenário. Imagino que são pais portugueses que fazem isto em Inglaterra. Mas isso já não tinha os filhos há muito tempo, isto tem acontecido ultimamente, não é? Porque a Inglaterra parece que, relativamente às questões das crianças e à segurança e à guarda das crianças, que reagem rapidamente e eficientemente, não é? Segundo eles, não é? Mais até, pelo que parece, quando são portugueses ou de outros países. Mas aqui é tudo ao contrário. Portanto, falhou qualquer coisa logo de início? Falhou? Não falhou. Se reparar, não falhou. Falhou. Se reparar, os políticos britânicos conseguiram os seus resultados. Portanto, não falhou. Na perspectiva deles, não falhou nada. O processo depois até foi arquivado. 8 crianças, um bebê de meses, a mais velha é médico com 3 anos. 8 crianças sozinhas nestes apartamentos, enquanto os pais jantam a uma centena de metros, aqui no restaurante Tapas do Ocean Club. 8 crianças sozinhas, noite dentro, e os McCann e os amigos confiavam num esquema que diziam ter de vigilância. Rondas que na noite do desaparecimento de Maddie nunca ficaram esclarecidas, já que Russell O'Brien faculta à polícia este esquema de visitas aos quartos das crianças e mais tarde a PJ encontra este outro manuscrito entre as coisas de Kate que não bate certo com o do amigo Russell. 10 anos depois,
uma década sem sinal de Mehdi. E Gonçalo Amaral, o antigo coordenador responsável pela investigação deste caso, regressa à Praia da Luz e revela aqui, no local, todas as contradições. O percurso de Jerry McCann é uma das primeiras peças que não encaixa no puzzle da noite do desaparecimento de Mehdi. Estamos aqui então no restaurante onde os casais jantavam todas as noites, não é? Exatamente, aqui na zona de lazer, onde está a piscina, o campo de ténis e também restaurante e bar, onde este grupo de amigos de férias jantavam, durante uma semana jantaram praticamente todas as noites, durante algumas horas, e onde se diz que depois iriam vigiar os filhos de meia hora ou de 15 a 15 minutos, conforme as versões. Nas primeiras declarações, há incongruências e contradições logo a partir daí. Nas primeiras declarações, o pai da criança diz que acede à casa com a prioridade de ir urinar, portanto, estava com a bexiga cheia, e fala num percurso que para nós se tornou um pouco estranho, porque não acede à casa pelas traseiras, que são aqui mais próximas, mas acede pela parte da frente. Podemos fazer esse percurso e explico melhor. Quando o Jerry lhe dá essa versão, mas vamos caminhando, de que vai urinar, já havia as tais listas? Ou, portanto, já havia essas listas. Versões que foram combinadas, foram preparadas, foram na própria noite escritas à mão. Diferentes. Duas diferentes na própria noite, outra lista feita com o oficial de ligação inglês que esteve cá também a acompanhar a investigação, mas ele continuava na sua versão de que tinha feito este percurso, tinha continuado a subir, aqui é já o jardim do apartamento, estava aqui um portão, hoje em dia está diferente do portão que era, portanto, o acesso normal. Seria o acesso mais direto. Mais direto, mais próximo à casa e à casa de banho. Mas ele diz que continua. Portanto, vem aflito para ir à casa de banho, mas continua. Com a bexiga cheia, continua. E continua a andar. Andamos mais que o dobro da distância, já percorremos até aquele pequeno portão. Ainda temos que percorrer mais um pouco. E só aqui à frente é que tem o acesso à zona do apartamento, nesta área, e qual ainda tinha que percorrer, não ir. Certamente não saltou o muro, ainda tinha que ir entrar ali, naquela entrada, e percorrer o corredor que está ali, tudo baixo, e ir até à porta, para ter acesso, entrar lá dentro para ter acesso à casa. À porta principal. Portanto, isto são muito mais do que 100 metros, quando ali podiam ter feito com cerca de 40 ou 50 metros. Portanto, esta é uma primeira versão. É uma primeira, digamos, incongruência, para não dizer uma aldrabice. E isto, para nós, só acontece, ele só diz isto, como outras coisas terá dito, para tentar provar que os filhos estavam em segurança. O que é que ele quer dizer com isto de ter feito este percurso? Era que as portadas exteriores das traseiras estavam fechadas e que acedia pela porta principal abrindo com a chave. O que se veio saber depois é que ele nem a chave tinha, que a chave estava no balcão da cozinha e que eles acediam ao apartamento pelas traseiras. Pelas traseiras. E não pela primeira versão que ele deu. O pai vem cá, estava tudo bem com as crianças, certo? O que é que acontece a seguir? Certo, o pai veio, estava tudo bem, chega-nos a declarar que olhou para a filha Madeleine e que disse que era uma pessoa muito feliz por ter uma filha tão linda como aquela, mais ou menos este tipo de caso, mas estão nas declarações, algo que se tornou estranho, porque ter-lhes surgido esse pensamento naquela noite, pouco tempo antes quase do rapto, eles dizem que houve um rapto. Ele depois está aqui à conversa com o Jeremiah, Jane Tanner passa para ir para o apartamento dela, ele regressa ao restaurante, regressado ao restaurante, e passado um pouco, quem vem, segundo dizem, quem vai fazer a vigilância é um dos amigos, é o Matthew Oldfield, que diz que entra por aqui, que entra no apartamento, que espreita para dentro do quarto, e que vê tudo fechado, vê só os gêmeos, mas nem viu, nem se apercebeu se a Madeleine estaria ou não. Ele vem porque, segundo ele, segundo quem seria para vir a mãe da criança, mas que ele se ofereceu para viver e pronto. Nós achamos estranho esse depoimento, porque fala-se numa janela aberta, que teria havido o rapto, estava tudo aberto, isto poucos minutos depois estaria aqui a mãe das crianças, e o facto é que ele, quando ali entra, não vê nada. Nem vê as crianças todas. Só vê duas, diz ele que vê duas, vê os vezes, nem sei se as viu,
e não viu o pai da criança, a desaparecida, e que chega aqui abaixo e diz: está tudo bem, segundo aquilo que ele diz. Mas se repararem, nós estamos a falar de pessoas que vêm fazer vigilâncias, têm filhos. Há aqui 3 crianças, há outras 2 do outro lado e outras 2, outras mais lá em cima, e nenhuma destas pessoas vai ver os filhos dos outros. Apenas e só a vigilância parece naquele dia era apenas e só para este apartamento. O que se torna estranho. E de vários, quando se dizia que ajudavam-se todos a ver vigilância, a fazer vigilância às crianças. Os avistamentos são outros dos calcanhares de Aquiles numa linha de investigação de um possível rapto. Ele, quando sai, encontra aqui uma outra pessoa que está de férias, é um inglês também, Jeremiah Wilkins, que está a passear o filho para adormecê-lo. Encontram-se, estão aqui à conversa, no momento em que, segundo diz a amiga dele, o pai da criança, Jane Tanner, sai do restaurante para ir ver da filha e que passa por aqui, passa ao pé deles e é que avista ali ao fundo da rua um homem com uma criança ao colo. Portanto, ela diz daqui até lá em cima, ao meio, ali da estrada. E numa primeira versão diz que vê os pés, vê o homem de relance, porque consegue descrever, mas depois o depoimento dela vai crescendo ao longo vai sendo enriquecido ao longo dos anos. Mas a questão é que, para nós, ela não passou, porque eles não viram também, não a viram passar. E a questão é que ela terá, que era o normal que acontecesse, era assim que acontecia todos os dias, não havia razão nenhuma para ir naquele dia, àquela hora, ir por aqui acima, porque o acesso era por esta zona, entre a zona do restaurante e piscinas e as traseiras do apartamento habitado, que é logo aqui à frente. Portanto, era o acesso mais curto e mais cómodo, e não passar pelo outro lado. E as próprias varandas têm acesso da rua, portanto não são moradas? Não, são estas entradas aqui, são estes pequenos jardins, são os acessos às portadas traseiras que estavam todas abertas. Isso tem tudo a ver, essa questão a forma de aceder aos apartamentos é, como disse o pai da criança, é a questão de provarem que os filhos estavam em segurança. Estavam todos fechados e só podia-se aceder aos apartamentos pela porta principal, o que é mentira. Acedia-se aos apartamentos e eles faziam isso pelas as portadas das traseiras. Esta testemunha está aqui a falar com o pai da criança, diz que depois de, quando iria para casa, vinha de casa, vê à porta desse apartamento, porta principal, o apartamento de Jane Tanner, uma mulher vestida de púrpura, de cor púrpura, a fumar. Terá sido nessa posição que ela possa ter visto qualquer coisa, porque de resto aqui não viu nesse local, só do outro lado é que pode ter visto. Aliás, se ela diz que fez este percurso e que viu o homem ali, portanto, se aquele seria o raptor, já a janela, conforme depois vem a dizer, estaria aberta, já se via a luminosidade e ela teria que ver, e ela também não viu nada disso. Bom, portanto, a Jane Tanner naquela noite ia ver qualquer coisa, seja o que for, é a partir dali, é com aquela visão. Não consegue ver o que se passa aqui em cima desta estrada, praticamente, mas consegue ver o que se passa mais ao nível dela, mais no corredor de acesso, do corredor que vem da casa, do apartamento habitado por a família McCann. E, portanto, o que ela pode ver, e conjugando isto com o avistamento feito pela família Smith, é alguém com uma criança ao colo a andar neste sentido, no sentido da direita dela, do lado do apartamento, no sentido contrário, no sentido para a esquerda dela. Portanto, um sentido ascendente. Exatamente, neste sentido ascendente. Que vai em direção... Que vai em direção à Rua das Escolas, onde ocorreu o avistamento da família Smith. E é nesta rua que aparecem uma família que acaba por se revelar de alguma forma fundamental para a linha de investigação. Exato, é uma família com vários elementos, uma família irlandesa, da Fleet Smith, que nessa noite jantam todos neste restaurante aqui abaixo, que é o Delphin. Depois de saírem do restaurante, perto das 21h50, vão a um bar que aqui também ao fundo da escadaria. Sabemos a hora que saem dali porque pagaram com multibanco e sabe-se a hora que foi feito o pagamento. Não sabemos a que horas é que saem do bar, mas disseram que tiveram lá pouco tempo, até estavam com pressa porque no dia seguinte alguns deles iriam para regressar à Irlanda. E quando sobem, quando vêm a caminhar, vêm todos por aqui, cruzam-se com um indivíduo que descrevem,
que atrás vem com um passo ligeiro e desse lado do passeio uma criança loira, a descrição da criança desaparecida, ao colo com a cabeça aqui encostada. Não conseguem ver as feições dessa criança, mas descrevem como sendo de 3 anos de idade, por aí, até porque quem diz isso é avô e tem netos também dessa idade. Portanto, esse é o primeiro acontecimento. E dizem logo que, nessa altura, suspeitava-se de Roberto Morato como tendo alguma coisa a ver com o caso e esse senhor diz, eu conheço Roberto Morato e aquele indivíduo não era Roberto Morato. Mais tarde, já quando os pais da criança regressam à Inglaterra, estamos a falar em setembro, depois, em meados de setembro, há uma imagem televisiva que se vê o casal a chegar à pista, a descer do avião, a andar na pista e essas testemunhas, essa testemunha principal vê e para ele, quando vê o pai da criança desaparecida com um dos gêmeos ao colo, naquela posição como eu tinha visto aqui, a forma como andava, diz eu estou a ver a pessoa com quem me cruzei naquela noite de 3 de maio na Praia da Luz. É aquele indivíduo. Ligou para a polícia e prestou o seu depoimento, digamos, pelo telefone à polícia. A família Smith é fundamental. Exato, a família Smith era tão fundamental que nós tentámos trazê-los a Portugal. E é nesse momento que estamos a tentar trazê-los a Portugal, estamos a falar já no começo de outubro, para virem cá fazer uma reconstituição, para tentarmos apurar mais em concreto o que é que se passou, para medirmos o tempo até que se leva daqui até onde eles iam, daqui que se leva até o apartamento onde a criança desapareceu, estava temporariamente a viver. O que aconteceu, tínhamos quase viagens marcadas, só faltava marcar a residência que é o hotel cá. Eu fui afastado da investigação e essa diligência nunca aconteceu. E a linha de investigação também foi abandonada? Foi abandonada porque, como se lê no relatório final do processo, o relatório que é mandado para o Ministério Público, a Polícia Judiciária diz que aquele que suspeitava que aqui tivesse a criança ao colo, seria o pai da criança desaparecida, estaria naquela altura, naquele momento, naquela hora, sentado à mesa do restaurante. Portanto, o estaria não é uma certeza e, portanto, vale o que vale. Portanto, se estaria, não estava, não há certeza que estava. E há testemunhos do restaurante que dizem que ele se ausentou pelo menos meia hora, mas também não conseguem localizar o tempo. Horas certas, não estão a marcar o ponto, digamos assim. Portanto, é tudo próximo dessa hora, das 21h30, 22h, mas não há certezas em termos de hora certa. De qualquer forma, em termos daquilo que é possível apurar, a família Smith era um testemunho importante e credível? Era e é. Continua a ser um testemunho importante e credível e dentro da linha de investigação de a eventual responsabilidade dos pais no desaparecimento da criança, é importantíssimo continuar com essa linha de investigação. Ainda dentro da tese do eventual raptor, também a janela se transforma num beco sem saída. Esta é a janela do quarto onde estavam as crianças. Estava a Madeleine e os 2 irmãos gêmeos a dormir. Encostada a esta janela estavam 2 berços, onde estavam os 2 irmãos, e mais perto da porta, estava a cama de Madeleine. O que se diz relativamente a esta janela é mais a mãe dela, da criança desaparecida, que o diz, de que quando entrou, ela também faz um pouco mais entender. Os depoimentos dela vão crescendo, vão sendo mais pormenorizados ao longo dos anos. Se repararem no que ela diz à polícia e depois o que ela diz, por exemplo, no programa da Ofra, logo em 2009, quando presta lá declarações, há uma grande diferença. Uma grande diferença é que primeiro entra no apartamento, está tudo sossegado, tudo muito calmo, e houve, quando está para sair, não entrou no quarto, repara, está para sair, houve a porta a bater e foi ver. Portanto, se veio preocupada em ver os filhos, não tinha ido ver, já estava a sair. E quando vai ver, diz que se depara com a janela aberta, os cortinados afastados, e olha para o lado e vê que lhe falta a filha. I went at 10 and I went into the apartment and there was no crying. I stopped and there was no crying. And then I just noticed that the door was quite open. Which door? The bedroom door, sorry. And we usually have the door, as Jerry said, sort of not closed but ajar, just so a little bit of light gets in so it's not too dark in the room.
So I thought, well, Matt must have gone in and left the door open. Same thing he thought. Yeah. So I thought, well, I'll just close it over again. And as I went to close it over, it slammed shut. And I thought, and it was like sort of, you know, a draft had caused it to shut. So I turned behind me and I thought the patio doors open and they were closed. And I thought, well, that's strange. So then I opened the door thinking I'll open it ajar a bit again. And that was when I kind of looked into the room. And when I just looked, and it was quite dark, and I was just looking at Madeline's bed, and I was thinking, is that her? But I was looking for, why is that Madeline there? And then in the end, I walked over, and thought, oh, she's not in bed. And then I thought, oh, maybe she's wandered through to our bed. And that's why the door was open. So I went through to our bedroom, and she wasn't there. And then I kind of, obviously then I'm kind of starting to panic a bit, and I ran back into their room, and literally as I went back into their room, the curtains that were drawn over just whoosh, flew open, and that's when I saw that the shutter was right up and the window was pushed right open. And that was when I just knew that someone had taken her. Diz que depois a reação dela é procurar debaixo das camas se está a filha, por todo o lado. As camas são sumias, eram sumias, não se consegue procurar debaixo da cama. E depois o que faz, depois de procurar, não telefona para ninguém, não vai à varanda do outro lado por onde acedeu gritar para o marido ou para os amigos que estão a poucos metros, alguns metros, mas a poucos metros a jantar, sai disparada em direção a esses amigos, deixando para trás os dois filhos. O que é estranho, os filhos que estavam a dormir e continuaram a dormir. A partir daí, entra muita gente no apartamento. Às 10h30 da noite, a vizinha de cima ouve a mãe das crianças a dizer que abandonámo-la. Vem à janela do outro lado e fala com o pai das crianças, e o pai das crianças diz, e ela fica admirada por isso, foi uma criança que desapareceu, não diz foi a minha filha que desapareceu, foi uma criança que desapareceu. Isso às declarações dessa senhora, que ficou chocada com o que lhe disseram. Também se ofereceu para dar o telefone para ligarem às autoridades, disseram que já tinham ligado. Mas de facto o que aqui acontece é aqueles dois gêmeos, aquelas duas crianças que ficam para trás, que estavam sozinhos com a irmã, que a irmã terá desaparecido, continuaram sozinhos, que a mãe os veio ver, viu que eles estavam ali, que se foi embora e os abandonou sozinhos outra vez. E eles estavam a dormir, continuaram a dormir até que chegou a polícia, toda a gente, muito barulho dentro de casa, outras testemunhas, funcionários do Ocean Club, e a dormir foram para o apartamento, para outro apartamento que foram retirados depois, e continuando a dormir. Onde mais tarde se veio a saber que a mãe passou a noite toda com a mão a ver no nariz e na boca a ver se eles respiravam, coisa que também e isso indicará o quê, na sua opinião? Indicará que ela sabia que eles poderiam estar sedados, digamos assim, alguma coisa. E estava com medo que alguma coisa pudesse acontecer a eles, como porventura poderá ter acontecido à criança desaparecida. Não nos esqueçamos que eles tinham um antihistamínico chamado Calpol, que, segundo testemunhas, era dado às crianças para dormir. Vocês tiveram a oportunidade de verificar a existência desse medicamento? Ela presta declarações nesse sentido e diz que o tinha. De facto, diz que o tinha. Quando nós aqui chegámos já não existia, pelo menos não há fotografias, não há nada disso, mas depois em declarações veio dizer que o tinha. E consegue-se imaginar qual seria o efeito desse medicamento numa criança que tem 3 anos e pico? E só fazendo essa pergunta a um médico, a um técnico, de facto, se houve alguma overdose desse tipo de medicamento, o que é que pode acontecer? Uma criança que não sabe se tinha ou se não tinha problemas cardíacos associados, dado ao tal a marca do olho que indiciava que tivesse um colombo ou uma da íris. De qualquer forma, quando se chega à conclusão desse medicamento, já não vamos a tempo de fazer análises? Não, quando é a própria mãe, 2 meses depois diz, portanto, repare-se, naquela noite, a própria noite, ela está preocupada com o respirar dos filhos. E só levanta a questão 2 meses depois, é que diz, se calhar era melhor retirarem cabelo aos meus filhos para ver se, em termos de análise, se eles foram, porventura, como a irmã, se foram sedados. Sabendo ela como médica, 2 meses depois já não existe. Exatamente, são médicos os dois. Quem é que conta que ela estava a ver se os filhos respiravam? É a Fiona Payne, a mulher de David Payne, que na tal carta rogatória que foi cumprida em Inglaterra presta isso em declarações, esse tipo de declaração. Foram feitas um exame de recolha de impressões digitais dentro do apartamento, nomeadamente nas superfícies lisas, nomeadamente nos vidros. Só aparecem impressões digitais na portada traseira, que é uma palmar, que é de um homem,
e que vem a ser identificada como sendo um dos elementos da GNR que aqui veio que inadvertidamente deixou lá a mão. E aqui tem outra mão na posição, por dentro, na posição de abrir a janela, que é a palmar da mãe da criança desaparecida. Portanto, também nunca justificou o porquê de estar ali a sua impressão digital no sentido de abrir a janela. Este store que estamos a ver nesta imagem, é possível levantá-lo sem o estragar por fora? Este store já não deve ser o original, porque na altura há um testemunho da mãe de Fiona Payne, a senhora de mais idade, que diz que tentou abrir o store e que não conseguiu, portanto aquilo não abria. E depois houve jornalistas que tentaram abrir e que danificaram o store, portanto não era assim tão fácil de abrir. E não foram encontrados no apartamento nenhum vestígios de arrombamento da casa, de uma entrada forçada. Das duas uma, o dizer que a janela está aberta, não está aberta, ter simulado ou não o abrir, também pode ser dentro daquela linha de que os meus filhos estavam em segurança. E só desapareceram porque houve intervenção de terceiros, porque estavam mesmo em segurança. Porque, porventura, se há um raptor, o raptor não precisava ter entrado pela janela, não precisava ter entrado pela porta, mas estava a ter entrado pela portada de trás, estava aberta. E isso, eles podem senti-lo como responsabilidade deles. E talvez daí ter aparecido este mise-en-scène da janela aberta. Estas são imagens exclusivas da noite do desaparecimento de Maddie. As fotografias tiradas pela Polícia Científica na noite de 3 de maio de 2007 mostram todos os pormenores no interior do apartamento. E dentro o que se vê é a cama da criança desaparecida como se não tivesse sido utilizada, toda normal, e o próprio cobertor que ela utilizava, onde se agarrava para dormir, também muito dobradinho ao canto da cama, na cabeceira, portanto como se nunca ali tivesse dormido naquela noite. Não há marcas de luvas, não há marcas de arrombamentos, não há marcas de luvas, não há marcas de pesadas do outro lado de alguém que tivesse tentado saltar pela janela, porque a janela, o parapeito são cerca de 90 centímetros, ninguém consegue passar com uma passada para o outro lado. E dentro deste apartamento, na tarde de 3 de maio de 2007, terá estado David Payne, que por volta das 6h30 da tarde diz ter ido ver se Kate precisava de ajuda para tratar das crianças. O amigo dos McCann afirma ter visto Maddie McCann às 6h30 da tarde, aqui, com a mãe e os dois gêmeos. David Payne, um dos amigos que passava férias com o casal McCann, é a grande figura enigmática desta investigação. David Payne vem aqui e há o que se diz que é para ajudar a mãe da criança a dar-lhes banho, dar banho aos filhos, mas se terá chegado aqui já tinham dado banho. Há quem diga que ele demorou 30 minutos, quem diz? Que é o pai da criança, e ele diz que só demorou 30 segundos. Quando foi ouvido em declarações foi difícil ouvi-lo em Inglaterra e não foi na presença da polícia portuguesa. Ele o que diz é que quando viu essas crianças que eles eram anjos imaculados, tinha visto ali uns anjos imaculados, algo que também pode ser muito bem em termos literários, mas na prática, quando se está a falar do que aconteceu aqui, falar em anjos imaculados é assim um pouco estranho falar dessa maneira. David Payne é a figura mais enigmática que existe aqui nesta história. É a figura que 2 anos antes levanta suspeitas a um outro casal por aquilo que ele dizia relativamente à criança desaparecida. E o que é que ele dizia concretamente? O que ele dizia perguntava, segundo as declarações feitas em Inglaterra, como denúncia policial em Inglaterra, depois disto acontecer, depois desta pessoa ter verificado que David Payne estava aqui presente, dirigiu-se à polícia e disse que 2 anos antes... livre vontade, foi à polícia e disse 2 anos antes, em Maiorca, esse senhor sentados à mesa lá do jardim, com a miúda a brincar, portanto teria 1 ano e pouco, a Madeleine, quase 2, terá perguntado ao pai da criança se ela fazia isto e mexendo no mamilo e que aquilo a assustou e que disse ao marido que este indivíduo nunca mais dá banho às minhas filhas, também eram filhos pequenos, portanto ele tinha
Não sei se paranoia, mas é assim interesse em dar banhos aos filhos dos outros, uma coisa assim E muito nesse estranha. momento, como é que reage o pai da Madeleine a essa conversa? Isso está nas declarações dela, portanto não tem uma grande reação, não fica chocado nem nada com isso. Está nas declarações. Essa denúncia que é feita em Inglaterra nunca mais se sabe o que é que aconteceu. Vocês sabem dessa denúncia quando, Gonçalo? Nós sabemos dessa denúncia porque quase no momento em que eu estou para sair, ou poucos dias depois de sair da investigação, há um mail que vem de Inglaterra, de colegas nossos, sobre um outro tipo de assunto e no meio alguém colocou essas declarações e essa denúncia. Entendo, alguém disse, isto está aqui, vejam lá o que é. Ou seja, era suposto a polícia portuguesa nunca saber. Não saber. No entanto, o David Payne e o pai da Maddie eram velhos conhecidos. Dizem que sim, eram conhecidos. Isso também é o que se diz, não é? Também não conseguimos averiguar nada, não. O que sabem, de facto, do David Payne? O que é que a polícia portuguesa ficou a saber? Pouco sabe. O que nós sabemos é isto que já lhe disse e é também, para já que foi quem organizou a viagem aqui e as outras férias também. Tinha esse, não sei se fetiche ou quase parecido, de dar banho aos filhos, às crianças dos outros casais que acompanhavam de férias. E que logo no dia 4 de manhã há uma assistente social britânica que estava aqui a residir aqui perto, que se deslocou aqui para dar apoio, como técnica, que mostrou as suas credenciais para dar apoio. E para lhes dizer ao casal que não falassem muito com a comunicação social, para se protegerem, e que viu esse indivíduo. E que logo após ter avistado com o indivíduo, ela foi corrida de casa, literalmente. E as declarações que ela presta depois à polícia é que conhecia David Payne, aquela pessoa que apareceu, ficou a saber que era David Payne, de processos ocorridos em Inglaterra. Não sabe-se como testemunha-se como suspeito. Mas essa linha de investigação também nunca soubemos o resultado em Inglaterra. David Payne só é ouvido em Inglaterra. Por cá, há cães especializados que revelam novos indícios. Odor a cadáver. E vestígios de sangue. São os cães ingleses, com um perito em inglês, um treinador, que são cães utilizados para detectar odor de cadáver, e outro para detectar fluidos corporais, nomeadamente sangue. Foram propostos pela polícia inglesa numa fase em que se apontava para a eventual responsabilidade dos pais no desaparecimento da criança. Portanto, aqui neste apartamento foi encontrado odor a cadáver aqui neste jardim, na parte dentro do jardim, e também no interior da casa, na zona do quarto habitado pelos pais. Junto ao roupeiro. Junto ao roupeiro, exatamente. E também fluidos corporais no cortinado e no chão, numa parede que dá para o outro lado, mas, portanto, aqui na sala também foi encontrado esses vestígios. Portanto, isso foram os vestígios que foram aqui encontrados. A ideia, pelo perito, dizia que o corpo esteve aqui alguns minutos, aqui pousado aqui no chão, antes de sair daqui para o outro lado qualquer. Portanto, temos odor a cadáver aqui fora, nesta aqui zona? Fora, aqui na zona aqui dos arbustos, aqui por baixo. Portanto, isso está filmado, está documentado e também dentro de casa. Estas são imagens do momento em que estes cães, que já ajudaram a resolver mais de 200 homicídios nos Estados Unidos e em Inglaterra, dão sinais que vão provocar uma autêntica reviravolta na investigação. Eddie detecta odor a cadáver aqui, junto ao roupeiro do quarto do casal McCann. Há sinais de morte no apartamento de férias dos McCann. Eddie continua a farejar e detecta também odor a cadáver aqui, junto a esta parede da sala, atrás do sofá. Kela, o outro animal treinado para detectar vestígios biológicos, assinala a presença de sangue no mesmo local. Kela dá sinal de vestígios de sangue nos mosaicos do chão, atrás do sofá. Mas as revelações dos cães não ficam por aqui. Eddie detecta também odor a cadáver no peluche de Maddie que tinha ficado em cima da cama da criança. Odor a cadáver no peluche cor-de-rosa de Maddie que a mãe, Kate, levava consigo para todo o lado.
Roupas da família McCann são levadas para um ginásio, espalhadas pelo chão. Os cães voltam a entrar em ação. Eddie detecta também odor a cadáver humano nestas duas peças de roupa de Maddie. E cheiro a morte também nesta blusa e nestas calças de Kate. 24 dias depois do desaparecimento de Maddie, os McCann alugam um carro. Essa viatura é também agora sujeita ao trabalho dos cães. Eddie assinala odor a cadáver na parte inferior da porta do condutor. Na chave do carro e na bagageira. Kela fareja vestígios de sangue na chave e na bagageira do carro alugado. E é nesse carro que depois, quando são feitas em agosto, são feitos a procura dos exames com o auxílio dos cães para a recolha de vestígios, que se encontra na bagageira, na chave do carro e na bagageira fluidos corporais. Na chave que eram sangue do pai da criança, seria um fluido do pai da criança, e na bagageira do carro fluidos corporais, como que tivessem escorrido para cima da embaladeira, do lado do pneu, né, da roda, e também cabelos que o laboratório diz que tem a coloração dos cabelos de Madeleine McCann. Quando é que vocês se apercebem que esse carro é alugado e quando é que começam a ter interesse pelo carro? Porque eles acabam por sair daqui para o estrangeiro, o carro fica cá. E já estão cá outras pessoas com o carro da família. Sim. Quer dizer, há aqui deixaram-nos à vontade. Muito à vontade. Ficaram muito à vontade, não é? Ali, num primeiro relatório preliminar vindo do laboratório do FSS, diz que são da filha portanto, que eram da criança desaparecida, mas que depois, no relatório final, isso desaparece. Dizem que aquele ADN foi construído, podia ser construído por mim, por si, pela colega, podia ser construído por todos e dar o ADN de Madeleine McCann. Portanto, que era uma coisa muito comum que aquilo poderia acontecer. Mas a PJ fez questão que os exames fossem feitos lá em Inglaterra. Nós não queríamos que os nossos laboratórios aqui fossem colocados em causa e que dissessem que nós tínhamos manipulado aqui os resultados. Mesmo assim ocorreu manipulação do outro lado, quando isso não temos dúvidas. Os cabelos, até hoje... Os cabelos foram encontrados, foram analisados. Podem dizer o ADN, podem vir a dizer... Diz-se que há laboratórios que podem, apesar daqueles cabelos não terem raiz, que mesmo sem raiz, que é possível, alguns laboratórios que é possível apurarem o ADN a quem pertenciam esses cabelos. E, portanto, isso pode-se dizer mais tarde que aqueles cabelos, de facto, até eram da criança desaparecida, mas que houve contaminação. Isto é, que a roupa dela ou a roupa dos irmãos ou tinham cabelos poderia ter contaminado o carro com aqueles cabelos. Mas o que é estranho é que o que aparece ali são fluidos corporais relacionados com a criança desaparecida e são os cabelos relacionados com a criança desaparecida. Não são os cabelos do pai, da mãe, nem dos irmãos. A coloração que dá é de que são dela. Depois temos também odor a cadáver, nem peças, há uma busca feita à casa... Sim, há a busca feita à casa onde estavam a habitar e depois é recolhida a roupa e que marca o odor a cadáver na roupa da mãe e no próprio peluche. Um peluche que a mãe utilizava, que andava sempre com ele, que era o peluche da criança desaparecida. Nesta linha de investigação, Gonçalo Amaral crê que o corpo de Maddie esteve congelado. Gonçalo, para a criança ter morrido aqui e para a criança ter sido transportada nesse carro, não é? Este corpo teve que estar escondido. O que é que se fez a este corpo? Se o carro foi alugado meses depois, se ocorre uma morte muito tempo antes, para existirem fluidos corporais, como que se tivessem escorrido para ali, o corpo, quando foi colocado naquela bagageira, tinha que vir de um sítio onde tivesse congelado, para depois descongelar daquela forma.
Porque senão o corpo estava mumificado, seco, podre, mas não iria deixar assim esses fluidos corporais. Só podia ser a congelação. Em princípio, muito provavelmente a congelação. Mas para congelar significava que a miúda tinha 3 anos. Ter uma arca frigorífica é o suficiente. Onde é que poderia isso? E é aqui que surge um apartamento de mistério. Nós, na altura, havia informações de que eles iriam, muitas noites, a um apartamento que se situaria perto do cemitério, aqui na Praia da Luz. E, na altura, estamos a falar já em outubro, nós soubemos essa informação já depois de eles terem saído, andávamos a tentar apurar junto de certas pessoas de onde veio a informação qual seria o apartamento. Já depois da criança ter desaparecido? Sim, já depois da criança ter desaparecido. E, portanto, era uma dos caminhos que estava a ser percorrido. Outra era também a carta rogatória para utilização dos cães na roupa dos amigos, nas bagagens dos amigos lá em Inglaterra, mas também isso não foi autorizado. Não foi autorizado. Os cães foram aos apartamentos dos outros... Foram outros apartamentos aqui também. E nada? Nada. Sempre colocou em cima da mesa um cenário de acidente seguido de ocultação? Sim, essa foi sempre digamos que a hipótese mais diplomática. Não querendo entrar muito em outro tipo de cenários, mas avançando com um cenário que era de alguma coisa aconteceu-lhe uma morte, vamos por aqui, depois logo se vê o que é que isso irá dar mais para a frente. E era a criança, porque há um momento em que já relatei, em que o pai da criança está aqui fora a falar com o amigo, e pensei, pode-se ela ter acordado, como já tinha acontecido, e ter tentado chegar à janela para falar com o pai. E pode ter caído. Até essa é a hipótese que se põe do acidente. Que é apenas e só, nesse capítulo, uma mera especulação, porque há factos mais concretos. É a questão do uso do Calpol e quais os efeitos que isso podem ter tido ou não. Portanto, não temos dúvidas nenhumas que aquelas crianças eram postas a dormir com esse tipo de medicamento. O que é que aconteceu por causa disso? No sé si ainda é tarde para averiguar, mas es una línea de investigación que tem que ser seguida. Cuando vosotros os enteráis de eso, de que la policía ha descubierto sangre en el apartamento, ¿cómo reaccionáis? You know what? This is all investigation. I need to speak to the police. You know, all your questions are about the investigation. Jerry? No. We can't answer questions about it. I asked about your reaction. Speculation. Your feeling. Your feeling. So that you can we only like the official line. He's too off. Give him a minute. He's a bit off. Go and get some fresh air. No, don't worry. Mas há uma outra linha que também pode ser seguida e que também não pode ser posta de lado. Pode ser seguida. Sim, a do rapto, estamos a falar, a do rapto também pode tem ser sido seguida, isso já sabemos. E a do homicídio não se pode eliminar. O Ministério Público fala em homicídio, chega a falar em homicídio, portanto, de mim nunca ouvi falar em homicídio e nem vai ouvir falar em homicídio, não é? Tem a certeza, tem uma convicção forte que não é a questão da questão de ter convicções ou não ter convicções. Os indícios, aqueles indícios que eu tenha olhado para eles e temos analisado naquela altura, e o relatório que existe, que sedimenta, que faz o contexto das suspeitas da polícia, é este. Que ocorreu aqui uma morte em princípio acidental. E nada mais do que isso. E que ocorreu depois a seguir uma ocultação de cadáver. Quanto ao resto, é uma linha de investigação que tem que ser continuada. Estas eram as convicções dos investigadores portugueses e ingleses em setembro de 2007. The pain and distress that Mr. Amrell has brought to us and our children. And we want to get justice for Madeleine. Porque é que o casal colocou o processo quase 18 meses depois da saída do livro? Eu vim-me a perceber, uma das principais razões tem a ver com a imagem deles.
A outra é de que iam ser inocentados. Agora ia-se provar, chegaram a declarar isso à porta do tribunal, à porta do Palácio da Justiça, que se ia provar que eles estavam inocentes. Quando nós estávamos a discutir um processo civil onde se discutia se eu tinha escrito ou não escrito um livro no âmbito da liberdade de expressão, da opinião e da informação. Era apenas só isso que estava aí em discussão. Quem pôs a fasquia da inocência, de serem inocentes e destas decisões dos tribunais portugueses virem provar a inocência, foi o casal. Quando eles diziam que os esforços deles era para encontrar, os esforços estavam direcionados para encontrar a filha, não era no tribunal que se ia encontrar a filha. A única preocupação foi a imagem deles, pura e simplesmente, mais nada do que isso. A batalha nos tribunais dura 8 anos. Gonçalo Amaral acaba absolvido. E mesmo já fora da polícia, Amaral continua a defender a sua linha de investigação. Há um telefonema que levanta suspeitas e que, 10 anos depois, continua a ser um grande mistério. Há aqueles telefonemas também para aquele bar, a partir do bar de Vila Moura, e que não se sabe se de facto é o dono do bar que telefona, a pedido de Inglaterra, que alguém terá ligado, ou se é algum cliente inglês, porque é um bar de ingleses, onde a clientela é inglesa, se é algum cliente que utiliza aquele telefone para não utilizar o seu, para falar com. E qual foi a intervenção que ele teve depois no meio disto tudo? E para quê que ocorreu esse telefonema? Porque Vila Moura não é aqui. Vila Moura é quase do outro lado do Algarve. O que era preciso ter sido feito, não foi feito, que era a questão dos pais serem, os pais, porque eram estes os responsáveis aqui pela guarda da criança, terem sido alvo de suspeita inicial, desde logo. E com tudo o que é necessário em termos de investigação, seja de interseções telefónicas, seja de vigilâncias, seja do que for, tanto deles como dos amigos. Porque nós não sabemos se... Imagine que quando aqueles amigos todos vão para casa, ainda está lá a criança em casa. Não sabemos se isso aconteceu ou não, porque a mãe, quando sai de casa, o que diz parece ela foi-se. Há quem diga que ela diz que eles levaram-no, mas a mãe diz que ela foi-se, como se tivesse falecido. E isso podem ter ido lá tentar, de alguma forma, reanimá-la, seja o que for. Mas, portanto, nós não sabemos de facto o que aconteceu ali. E todos estes foram negligentes relativamente à guarda dos filhos. E só por isso deviam ter sido alvo de uma investigação em concreto. Por favor, devolva a nossa menina. Please give our little girl back. E é normal que uma investigação de desaparecimento de uma criança deste tipo, a investigação comece, levanta suspeitas relativamente àqueles que têm a guarda. Neste caso eram os pais. E, portanto, era por aí que tinha começado a investigação. Isso é que tinha que mudar. Era normal que não existissem telefonemas entre o casal, porque estavam juntos. Se a determinada hora, 10 e tal da noite, há esses telefonemas, as tentativas ou chamadas da mãe para o pai, é porque não estão juntos. E onde é que eles estão? As antenas dão todas as mesmas porque isto é uma localidade pequena. Mas não estão juntos, isso é um facto, não estão juntos. Portanto, o que é que está a acontecer a essa hora? Há também pistas novas, nunca investigadas, que o antigo coordenador da PJ torna públicas. É o caso da Igreja. Em meados de julho, quando aqui na Praia da Luz já não havia muitos jornalistas, já não havia essa pressão de jornalistas, há um período em que não há quase cá ninguém, ou praticamente ninguém, de que são avistados numa determinada noite, quase madrugada, 3 vultos com um saco a entrarem na igreja por uma destas portas laterais. E que dentro da igreja estava uma urna com o cadáver de uma senhora do Reino Unido. E que essa urna foi depois, no dia seguinte, encaminhada para a incineração em Ferreira do Alentejo. Essa é a informação. Não descrevem os vultos, não identificam ninguém, apenas dizem que são 3 vultos que entraram pela porta lateral. Esta informação chega-me por uma determinada via, mas também numa entrevista depois que dei, penso que 2 anos depois de acontecer, a jornalista que me estava a entrevistar, que era da RAI, diz que tinha apontado no próprio caderno dela a data em que essa informação lhe tinha chegado a ela aqui na Praia da Luz e que de facto coincidia com aquilo que tinha vindo a saber. Se é verdade, se não é verdade, o facto é que alguém com a chave à capela acedeu e alguém levaria um saco pesado.
Alguns agentes funerários que foram depois contratados por mim, por pessoas amigas, dizem que é possível um corpo daquela criança, ter sido colocado debaixo do cadáver da outra senhora, nomeadamente abaixo das pernas. Portanto, que isso é possível. A identidade dessa pessoa não sei qual é, mas é possível que com esta reportagem a pessoa se venha a identificar ou a contatar a CMTV. Nós estamos aqui próximo de uma rua que estava em obras na altura, estava a ser colocado um coletor de esgotos, por exemplo, pode estar debaixo, apesar de tudo o que nós termos lá ido logo nessa manhã, na manhã que viemos para aqui, temos procurado lá no coletor, pode, por exemplo, ter ficado debaixo do coletor. Os colegas lá foram dizem que não, que é impossível, que não encontraram nada, isso pode ter acontecido. Pode ter sido atirada ao mar, pode ter sido retirada daqui para fora, portanto há muitas hipóteses para fazer desaparecer um corpo. Mas esta, de facto, era a perfeita das perfeitas, porque de facto não se consegue depois com as cinzas identificar nada. Pontas soltas para Gonçalo Amaral, que, passada uma década, faz agora uma autocrítica. Eu não deveria ter me reformado da Polícia Judiciária. Esta é a primeira. Eu deveria ter, sim, porque não me deixaram defender, a polícia não me defendeu nem a mim nem aos meus colegas daquilo que estava a acontecer, das injúrias, estávamos a ser alvos, estavam a pôr em causa o nosso profissionalismo e a honra pessoal. E eu deveria, de facto, ter escrito o livro, ter editado o livro ainda como funcionário da Polícia Judiciária. Essa é uma delas. A outra, não deveria ter permitido, como coordenador da investigação, de que tivéssemos sido alvo de tantas pressões. Temos sido, até mesmo a colaboração com a polícia inglesa. No fundo, nós no fim é que nos apercebemos, porque quando o casal sai daqui, a polícia britânica que estava cá para ajudar, para cooperar na investigação, também se foi embora. Eles todos foram embora e a sensação que ficou é que eles estavam aqui para proteger o casal. Portanto, aí fomos naivos. Essa é que é a realidade. Fomos diplomatas demais e chegámos ao ponto de sermos naivos. Espero com este trabalho, com a decisão dos tribunais superiores portugueses, que de uma vez por todas a direção da Polícia Judiciária comece realmente a investigar. Nunca se avançou mais na linha da investigação da eventual responsabilidade e é essa linha da investigação que o Supremo Tribunal de Justiça e o Tribunal da Relação dizem que é uma linha de investigação credível e, portanto, se o é, tem que avançar. E quando chegarmos ao fim, logo se vê se, de facto, estávamos no caminho certo ou no caminho errado. Para isso é que servem as investigações. Quem está neste momento a fazer a investigação não é a Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária, como Portugal só deu o território para isto acontecer. Fizemos a investigação que conseguimos fazer, arquivou-se o processo, neste momento estão cá ingleses a Scotland Yard, andaram para aí detetives privados a fazerem investigações, mas a verdadeira investigação da Polícia Judiciária, depois da reabertura do processo, nunca aconteceu. E tem que acontecer. 10 anos depois, o que aconteceu a Madeleine McCann continua a ser um grande enigma.